Bom, eu vou ler a palavra, tá? Nós vamos dar continuidade, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, muito solene e muito sério que o Senhor Jesus está ensinando nesse Sermão do Monte. 皆さん、今から聖書箇所を読んでいくんですけれども、今日の内容はとても重要かつ私たちが知るべき内容です。イエス・キリストはこの内容をとても重視しました。No início, o irmão Leandro ele falou sobre nós estarmos aqui hoje é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. 今日のオープニングでレアンドロさんは、恵みによって私たちはここに来たと言っています。E todos nós reconhecemos isso. 私たちはそれをよく知っています。E hoje o que o nosso Senhor vai ensinar, vai falar a nós, a igreja, é algo um pouco, tá? Você pode dizer duro, pesado, é algo confrontador. Vai confrontar muito o coração, tá? Eu espero que confronte o coração de vocês como confrontou o meu. 今日はですね、内容的にはとても強い内容となっています。私たちに警告を流す内容です。でも、その警告をぜひ感じてください。E em tudo isso, tá? Não veja como algo, sabe, Jesus aquela severo. Deus, Jesus não é isso, é graça. Né? Ele alerta quem ele ama, ele corrige quem ele ama, né? Ele alerta os filhos, adverte a filhos. Então veja isso como a graça do Senhor na tua vida. 皆さん、今日の聖書箇所を何かしら重荷と受け取らないでください。イエス・キリストは厳しい方ではありません。むしろ恵み深い方です。Então hoje nós vamos falar sobre o perigo do alto engano espiritual. 今日はですね、霊的な嘘の霊的生活について学んでいきたいと思います。Tá? Em Mateus 7, versículo 21 ao 23. Tá? Eu vou começar a ler, nós vamos orar. E se der para usar o slide, tudo bem, senão a gente continua. 今から21節、23節を読んでいきます。もしもスライドが使えなかったら、このままメッセージを進めます。 Então acompanhe na sua Bíblia, tá? Versículo 21. では21節。 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? 21、23節まで読みました。 Clamemos ao Senhor. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por este momento, Pai, importante, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor, para tentarmos guardar a tua palavra em nossos corações. 天の父様、今日このような素晴らしい時間をくださってありがとうございます。あなたの皆を、御言葉を伺えることに心から感謝します。 Neste momento, Pai, nos ajuda, Pai, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento e que toda a nossa atenção seja dada para Ti, Senhor, para a Tua palavra, Pai. 主よ、どうぞ私たちをお助けください。すべての集中力、目の矛先をあなたの御言葉に向けることができますように。 Porque entendemos que a Tua palavra é vida, a Tua palavra é bênção para as nossas vidas, ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. 私たちはあなたの御言葉が光であり、命であることを知っています。 Então, através da Tua palavra, Senhor, trabalha em nossos corações, Senhor. Nos ensina, Pai, nos ajuda, nos guia, Pai. それゆえどうぞ御言葉を通して私たちの心に働きかけてください。 É o que eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. イエス様の名前によってお祈りいたします。 Bom, só para contextualizar, tá? Nós vimos que no Sermão do Monte, Jesus apresenta a verdadeira natureza do reino de Deus e como deve ser a vida daqueles que pertencem a esse reino. 私たちはこの山頂の教えを見るとき、イエス・キリストが誰が天の国に入れるのか入らないのかについての議論があることを見ることができます。 E agora, Jesus está na parte final do seu sermão, nesse capítulo 7. この7章ではイエス・キリストは山頂の教えのファイナル、最後の部分に来ています。 Então, Jesus ele começa a dar as advertências finais, né? Ele está alertando os seus discípulos. イエス・キリストはここで弟子たちに警告を流しているのです。 É como se ele dissesse: agora vocês precisam decidir se isso será apenas um sermão bonito ou vida real. ここで私たちは決断をしないといけない。この山頂の教えは本当か嘘かを。 No início desse capítulo 7, Jesus ele falou sobre o julgamento, sobre a trave no olho, sobre a hipocrisia espiritual. この7章の最初ら辺でイエス・キリストは
目の中にある丸太について語っています。 Nos versículos 13 e 14, Jesus falou sobre os dois caminhos, né, o caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que conduz à vida. そして13節からは狭い道、そして広い道について語っています。命に至る道と破壊に至る道で E す。 o que nós vimos na última vez, os versículos 15 ao 20, Jesus alertou sobre os falsos mestres, que eles se parecem como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. そして20節あたりでは偽教師たちについてキリストは語っています。 Lá ele disse que a árvore também é conhecida pelos frutos, ou seja, nem tudo que parece espiritual é verdadeiro. またその人が成長しているかどうかは実りを見たら分かるよとも語っています。 E depois dessas advertências, tá, Jesus agora vai mais fundo, um pouquinho mais fundo. これらの物事を語った後、イエス・キリストはさらに深いところへ教えを送ってくれます。 Jesus agora ele vai mostrar que o perigo maior pode estar dentro da própria religião. イエス・キリストはここから本当の一番危ないものは宗教の中に存在するということを言っていま Que す。 não são apenas os falsos mestres, tá? Existem também pessoas que pensam que são salvas, mas não são, são os falsos discípulos. ここでは偽教師だけが天に入らないのではなくて、偽弟子たちも天に入らないという内容があります。 Então esse texto ele é um dos mais solenes, mais sérios, mais críticos de todo o Sermão do Monte. それゆえ今日見るこの聖書箇所は一番厳しい聖書箇所です。 Esse sermão, essa parte do capítulo 7, ele nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade e temor santo. そしてこの聖書箇所は私たちが自分の心の中を見返すように促します。 Então, contextualizado, tá? Agora eu quero que imaginem alguém que sentem sintomas de uma doença grave. 皆さん、今現段階でとても大きな病気を患った人がいるとしましょう。 Só que essa pessoa ela decide ignorar esses sintomas. Ela diz: eu acho que não é nada. でもその病気を持っている人は私は病気じゃないと何でもないんだと E 語 ela るとします。 continua vivendo normalmente a sua vida. そしてそのまま自分の人生を生きたと想像しましょ Mas chega um momento em que os sintomas ficam mais pesados, ela não aguenta e ela decide finalmente procurar um médico. う。しかしその生涯の途中でその症状は悪化して最後の最後で病院に駆け寄りま E す。 essa pessoa descobre que a doença já avançou muito e já é tarde demais. しかし診察をしたところ症状が悪化しすぎてもうどうしようもできない状態に至ったのを想像してください。 Então, o problema, tá, com essa ilustração, tá, quer mostrar que o problema não foi apenas a doença, tá, o problema foi o diagnóstico errado que a pessoa fez de si mesma. この話の中で分かることは病気そのものが原因だったのではなくその人自身が間違った診断結果を想像したことが間違いだったんですね。 Agora, pense nisso numa dimensão eterna. しかしこの例えを霊的な世界で見てみましょ Espiritualmente, o auto-engano, ele é assim. A pessoa diz: eu estou bem, tá, minha vida está certa, Deus está satisfeito comigo, não tenho problema nenhum, só bênção. う。人によってはですね、私にはこんな症状があるんだけれども、これは嘘だと、これは全くもって私は認識してないから大丈夫と思っている人がいます。 Jesus vai mostrar que o problema não é que sentir-se bem não significa que você está bem. しかしイエス・キリストはここではあなたの感情がいい気分だったとしてもそれは状態がいいというわけじゃないんだよと言っています。 Essa pessoa que vive no auto-engano, ela nunca examina o coração diante de Deus, o próprio coração. こういった人たちは自分の心を調べてそして見返ることをしないんですね。 Então, uma das coisas mais perigosas na vida cristã não é apenas o pecado escancarado. Tá? O maior perigo pode ser o auto-engano espiritual. クリスチャンの人生において一番危ないものは罪そのものではないかもしれない。その人本人の自己勝手な判断かもしれません。 Então, é possível frequentar a igreja, cantar louvores, conhecer a Bíblia, até servir em ministérios e ainda assim estar enganado sobre a própria condição diante de Deus. 私たちは教会に来て聖書を読んで楽器を弾いて賛美をしてっていうことできるかもしれませんが中には全くもって
自分を騙している人がいるかもしれません。 Então, antes de entrar no texto em si, eu só queria ver algumas coisas, o que a Bíblia ensina sobre o auto-engano. ではこれらの内容を見ていく上で聖書を見ていきましょう。 Então, no dicionário em português, auto-engano é o comportamento de quem se ilude a si mesmo, que mente a si mesmo, procurando convencer-se de algo que não é verdadeiro. 先ほど語った通り、自分自身に間違った診断を送る人っていうのは事実があるのにもかかわらず、それを見ていや全く信じたくない人のことを言います。 Segundo a Bíblia, o auto-engano é quando a pessoa engana a si mesma, acreditando em algo que não é verdade diante de Deus. 聖書的に語れば、そういった人たちは聖書では自分自身の判断だけを信じて、そして真実に目を向けない人たちと語って E い a ま Bíblia す。 diz também que isso acontece com muita facilidade, por quê? Porque o coração humano é enganoso. É que Jeremias fala lá no capítulo 17, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. これらの物事はとても頻繁に起きます。エレミヤ書でもはっきりと人間の心は偽りで満ちているとも語っています。 Aí a pessoa pensa que ela está bem espiritualmente, mas na realidade não está. Ela cria uma falsa percepção de si mesma. こういった人たちは自分は悪い状態にいるのに勘違いをして、いや自分は大丈夫だと、私は強いんだと言って強がるんです。 Qual a principal causa do auto-engano? ではこの人たちはなぜそれに至ったのかを原因を見ましょう。 Uma delas, tá? Uma das maiores raízes do auto-engano é o orgulho. まず一つ、傲慢ですね。 E a Escritura diz lá em Provérbios, tá? No capítulo. Ixi, não está aparecendo nada, desculpa. Eu tô mudando. Perdão, eu estava todos os versículos lá, tá? Mas em Provérbios 16, no capítulo 16, no versículo 18, diz que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. 箴言16章の18節でははっきりと傲慢は私たちを落とすと言っています。 Obadias também diz lá que no capítulo 1, no versículo 3, na parte A, que o orgulho do coração engana. ホバデヤ書でははっきりと傲慢は私たちを裏切るとも言っています。 Então, o orgulho faz a pessoa pensar: eu estou bem, não preciso mudar. Mas muitas vezes isso não corresponde à realidade espiritual. ゆえ傲慢は私たちに対してとても嘘をつくんです。そういった状況っていうのは霊的な感覚で言えばとてもダメな E 状 um 態で exemplo, す。 tá? Um tipo muito comum de auto-engano no meio cristão, nas igrejas, é aquilo que Tiago fala: ouvir a palavra e não praticar. Tá? Ou seja, Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. 傲慢な人は聖書を読むとき、全くもってそれらを信じようとしません。ヤコブが語った通り、まずそれを読むだけではなく、それを行動に移さないといけないんです。 Então, esse é um tipo muito comum de auto-engano, tá? Ou seja, a pessoa, ela ouve sermões, estuda a Bíblia, conhece doutrina, mas a vida não muda. これが傲慢な人の生涯そのものです。聖書を読み、そして素晴らしいスピーチがあるのにもかかわらず、信じていないんです。 E Tiago, ele compara isso a alguém que se olha no espelho, vê que está desarrumado e vai embora sem corrigir nada. ヤコブはこの説明をするために鏡を用いています。鏡を見て、その人はとても汚れているのに、そのまま帰ろうとするんですね。 Por isso, tá? Conhecimento sem transformação gera religiosidade enganosa. それゆえ、私たちが無知のまま人生を進めると、あるいは傲慢なまま人生を進めると、いつか裏切られま Nós す。 temos alguns exemplos de personagens na Bíblia que mostram um pouco sobre o auto-engano. Tá? Um deles é Sansão. 聖書の中でこの傲慢に浸って裏切られた人がいます。サムソンで Todos す。 conhecem a história de Sansão, né? Depois de ser enganado e revelar a origem do seu poder, tá? Os filisteus vieram ter contra ele e ele pensou que ele ainda tinha força de Deus. Mas a palavra lá em Juízes 16, 20 diz que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. サムソンは力がありました。その力の源は長い髪の毛にあったわけです。しかし髪の毛を切られペリシテ人が来た時に戦おうとしたら
力が出なかった。 Então Sansão achava que estava bem, mas Deus já não estava com ele. Ele estava auto-enganado. サムソンは自分は大丈夫だと思っていたんです。しかし神がもうすでに共にいなかったんです。勘違いをしていたんです。 Lucas 12 também fala do rico insensato, né? Onde ele prospera, né? E ele diz: alma para si mesmo, tens muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita a vida. ルカの福音書でははっきりとお金持ちの人の話が出てきます。彼自身は生きた人生そのものをとてもいろんなお金を用いて、あるいは美味しい食べ物を用いて楽しんでいました。 E ele não sabia que ele viria a morrer no mesmo dia, naquele dia. しかし聖書でははっきりとそうやって蓄えを持っているその男に対して、あなたは今晩死ぬぞっていう言葉を残し Então ます。 esse rico insensato, ele pensava que ele tinha o controle da vida dele. E isso é um auto-engano. A gente não tem o controle das nossas vidas. この裕福な人は自分はコントロールできているんだと思っていたんです。しかし全くできていませんでした。 E mais um exemplo é a igreja de Laodiceia, né? Os irmãos conhecem das 7 igrejas do Apocalipse. Essa igreja, eles diziam que, eles falam, eu sou rico, não preciso de mais nada. ラオデキアの教会も同じです。黙示録では自分たちは大丈夫だと叫んでいるんですけれども、神の目にとっては全く大丈夫じゃなかったんです。 Mas lembram que Jesus disse a essa igreja? Vocês são pobres, cegos e nus. イエス・キリストはその教会に対して、あなた方は貧しく、そして盲目であり裸であると言いました。 E essa é uma das imagens mais fortes do auto-engano espiritual. 霊的な勘違いはとても起こり得ることです。 Então, o auto-engano espiritual, ele é extremamente perigoso. それゆえ、この霊的な勘違いはとっても危ないです。 O pior tipo de engano não é quando alguém nos engana, é quando nós enganamos a nós mesmos diante de Deus. 一番悪い偽りっていうのは誰かを偽ることではなくて自分自身を偽ることなんです。 Não é nós rejeitarmos a Cristo, é pensarmos que pertencemos a Ele sem realmente pertencer. キリストを裏切ることが一番悪いのではなくて、キリストがいるのにもかかわらずそれを受け入れなくても大丈夫だと思っていることが悪いので Bom, す。 dito isso, tá? Esse assunto ele se conecta diretamente com o ensino de Jesus aqui em Mateus 7, do versículo 21 ao 23. これらの伝え終わった内容はこの7章にしっかりと綴られています。 Onde Jesus mostra que existem pessoas que dizem Senhor, Senhor, e que ouviram a frase mais assustadora que alguém poderia ouvir: Eu nunca vos conheci. この聖書箇所ではっきりと主よ主よと神に対して叫んでいる人々がいますが、神はこの人たちにあなた方のことは知らないと言います。 E percebam algo muito sério aqui. Essas pessoas elas não eram ateus, tá? Elas não eram inimigas declaradas de Deus. ここで分かること、まずこの人たちは神の敵ではないんですね。 Elas eram pessoas religiosas, era gente envolvida, gente ativa, mas que estavam enganadas sobre si mesmas. しかしとても宗教的な人たちでした。そして自分たちをとても偽っていたんです。 E o assustador não é que Jesus está rejeitando pessoas, tá? Não é que alguns serão rejeitados, é que muitos serão naquele dia surpreendidos. ここでイエス・キリストは信じる者たちを置き去りにしようとは言っていません。ただこうやって本当に信じていない人たちはその日が来たらとても驚くよと言っているんです。 Por causa disso, nós precisamos olhar para esse texto com humildade, tá? E pedir a Deus, Senhor, mostra-me a verdade sobre o meu coração. それゆえ私たちはこの聖書箇所をしっかりと見て、神様、私に必要なものは何ですかと聞くべきです。 Então vamos ao texto, tá? Esse texto, ele nos mostra 3 verdades profundas e sérias, solenes. ではこの聖書箇所に入っていきます。まず3つのポイントが必要となってきます。 Tá? A primeira, tá? É que nem toda profissão de fé é verdadeira, nem tudo que é proferido é verdadeiro. まず1つ目、語られていること、あるいは出現した物事は必ずしも真実ではないということです。 No versículo 21, tá? 21節、 Jesus diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 21節でこう書いてあります。私に向かって主よ主よという人が皆神の国に入れるわけでは
ありません。天におられる私の父の御心に従う人だけが入れるのです。Então, a primeira coisa que Jesus revela aqui é algo muito forte, tá? Que nem todos os que parecem cristãos realmente são cristãos. イエス・キリストはここで衝撃的なことを言います。クリスチャンに見えるすべての人は、もしかしたらその中ではクリスチャンじゃないかもと。Então vamos devagarzinho, vamos analisar as frases, tá? As expressões. E Jesus ele começou dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tá? Isso mostra que essas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas não vivem sob o seu senhorio. ここでもっと深掘りしていきます。人々がこの聖書箇所で主よ主よと言っているんですけれども、彼らは神のことを主と呼んでいながらも主として受け入れていないんです。E nessa expressão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, há três detalhes, tá, importantes. Tá? O primeiro é que essas pessoas elas usam o nome correto. ここで私たちが見る特徴の一つ、この人たちっていうのは正しい名前で神を呼んでいます。 Elas dizem Senhor, tá? Isso mostra que elas conhecem a linguagem de fé. この人たちは主よと叫んでいるわけですから、信仰的に神の御言葉をいくつか知っています。 Trazendo para os nossos dias de hoje, tá? Essa linguagem religiosa poderia ser o quê? Deus é fiel, glória a Deus, aleluia, amém, paz do Senhor. これらの言葉は現代で置き換えるならば、例えばアーメン、ハレルヤ、主に栄光あれっていう表現ですよね。 Mas Jesus vai mostrar que apenas palavras não são prova de conversão verdadeira. しかし、イエス・キリストは言葉のみでは信じているかどうかは測られないと言ってるんです。 O próprio Deus ele já havia denunciado isso no Antigo Testamento, lá em Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, イザヤ書でははっきりと神はこの内容を綴っています。 onde Deus diz: Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. この民は口先によって私に近づくが、心はとても離れていると。 Ou seja, os lábios estão perto, mas o coração está distante. 口先は神に近しい状態ですが、心はとても離れているんです Por ね。 isso a pergunta de Jesus não é apenas o que nós proferimos com os lábios. A pergunta é: onde está o nosso coração? O que existe no nosso coração? ここでイエス・キリストは私たちの口先から出るものに対して注意をしているのではなく、心に何があるかを注意しています。 O segundo detalhe dessas pessoas que dizem Senhor, Senhor, é que essas pessoas elas demonstram entusiasmo. Quando elas dizem Senhor, Senhor duas vezes, na cultura bíblica, repetir o nome demonstra intensidade, emoção, fervor. こちらで21節、人々は主よ主よと叫んでいるんですけれども、この表現っていうのはとても感情的なものです。聖書で繰り返し同じ言葉が使われるとき、それはとても力強く強調している証拠です。 Ou seja, essas pessoas elas demonstram, elas parecem ser sinceras e fervorosas. 要するにこれらの人たちはとても熟している、とても成長している人に見えます。 Mas Jesus está dizendo que emoção espiritual também, emoção espiritual também pode enganar, tá? Que não é evidência de regeneração, de conversão. 何が言いたいかというと、この感情っていうもの自体がいいからといってその人が信じているかどうかは全くわからないということです。 E o terceiro detalhe dessas pessoas que dizem Senhor, Senhor, é que essas pessoas elas confiam em sua própria declaração, em si mesmas. そしてこの主よ主よと叫んでいる人たちの特徴は自分たちが知っているものだけを信じているということです。 Elas pensam que dizer as coisas certas é o suficiente. 彼らは正しいことを言えばもう十分だと思っています。 Mas Jesus afirma algo radical, que ele continua, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. しかしイエス・キリストははっきりと主よ主よと私の名前を語る人たちが全員天国に入るわけではないと言ってい Ou ま seja, す。 apenas, somente confessar com os lábios não garante um coração transformado. ただ単に口先だけで語るのは全く何の救いの証拠にもなりません。 Lá em Lucas 6,46, Jesus ele reforça isso. Tá? Diz lá que, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? ルカの福音書でははっきりと
同じことが綴られています。あなた方は主主と叫びますが、私の言っていることを全く行わないと。Porque chamar Jesus de Senhor significa o quê? Reconhecer a sua autoridade, o seu senhorio. 私たちがイエスを主と呼ぶとき、それは彼が私たちの主であるということ、そして彼の権威を守っているということを意味します。Porque se alguém chama Jesus de Senhor e não se submete a Ele e vive ignorando a sua vontade, aí existe uma contradição. 主よ主よと言いながらも、全く神の教えを生きない人は、とても間違った道を歩んでいます。Só um minutinho. 少々お待ちください。Então, essas pessoas, tá, que dizem Senhor, Senhor, elas têm a linguagem correta, elas reconhecem Jesus verbalmente e eram pessoas ativas numa igreja ou ministério. この人たちは神のミニストリーやそして教会にも行ってたんですけれども、心は神から離れていたんです。 Jesus está dizendo que isso não é suficiente, porque a verdadeira fé não é apenas algo que sai da boca, ela nasce no coração. イエス・キリストははっきりと本当の信仰は口先でなるものではなく心から語られるものであると言っています。 E em seguida, tá, Jesus então ele vai dizer quem realmente entra no reino, o critério verdadeiro que ele usa. この聖書箇所の後ではっきりと誰が天に入るのかが説明されていま E す。 a parte B desse versículo 21, onde Jesus diz: é aquele que faz a vontade de meu Pai. 21節によればその人たちは父の御心に従う人たちです。 Então quer dizer que o verdadeiro cristianismo não é apenas profissão, tá? É submissão. 本当のクリスチャン生活は神にひれ伏す生活です。 E isso não significa que nós somos salvos pelas obras, tá? A Bíblia ensina claramente, os irmãos sabem, lá em Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. ここでは行動によって救われるということを言っているわけではありません。エペソの2章8節でははっきりと恵みによって救われたと語られています。救いは神のプレゼントなんです。 E ele diz no versículo 9 também, não de obras para que ninguém se glorie. E no versículo seguinte, no versículo 10, ele vai explicar que nós fomos criados para as boas obras. そしてその後の9節でははっきりと人間が自分に栄光を返さないために主は恵みによって救いを与えたと言っています。 Ou seja, as obras não são a causa da salvação, mas são a evidência de uma fé verdadeira. それゆえ行動っていうのは救われた証拠ではないんですね。本当の証拠っていうのは恵みから主を受け入れたかどうかです。 E a fé verdadeira, ela produz obediência real. その前提がある上で本当の信仰っていうのは従順従うことに導いてくれます。 Quando Jesus disse, aquele que faz a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, não significa perfeição sem pecado. 聖書で神の父の御心を行う人たちがいるんですけれども、これは決して罪を犯さないという意味ではありません。 Mas ela significa uma nova disposição interior, uma vida rendida ao Senhor. この人たちはむしろ神によって全く新しい命を生きている人たちのことで Uma す。 vida de dependência marcada por arrependimento, tá? Uma vida transformada que deseja obedecer a Deus. 恵みによって悔い改め、そして神と共に歩もうと決心した人々のことです。 Ou seja, a verdadeira fé, ela muda a vida, transforma a vida. 本当の信仰は私たちの人生を変えるんです。 Então Jesus está querendo demonstrar aqui que o reino não é sobre discurso, sobre falar apenas, é sobre obediência. イエス・キリストははっきりと御国っていうのは語るだけではない、むしろ従うことなんだとイエス・キリストは言います。 O pastor Lloyd Jones, ele dizia que o verdadeiro cristão pode ter dúvidas, mas ele não vive confortável na desobediência. ロイ牧師はとあるコメントを残しています。クリスチャンは時に疑問になることはあるんだけれども、罪を犯そうとは願わないと。 E a segunda verdade que esse texto nos traz é que está lá no versículo 22, que a atividade religiosa ela não substitui relacionamento. ここで
22節に書いてある内容なんですけれども、本当の信仰っていうのは行動によって成り立つものではなく、行動自体は神のその救いや、そして神からのプレゼントに関係がないということです。O versículo 22, vamos ler. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? 22節ではこうあります。最後の審判の時、多くの人が弁解するでしょう。主よ主よ、私たちは熱心に伝道しました。あなたの名前を使って悪霊を追い出し、素晴らしい奇跡を何度も行ったではありませんかと。Vamos analisar cada expressão do que ele usa aqui, tá? Ele começa dizendo: muitos naquele dia vão me dizer. E essa frase é muito séria. ここで22節の最初、多くの人が弁解すると言っています。Tá? A expressão naquele dia, naquele dia faz referência escatológica ao dia do juízo final. この審判の時っていうのは本当に私たちがよく聞く最後の日ですね。É o dia em que todos nós, sem falta, estaremos diante de Deus para prestar contas. この最後の審判の時、すべての人間は神の御前に行きま Então, す。 no dia do juízo, naquele dia, Deus revelará a realidade do nosso coração. その最後の審判の日に神は私たちの事実、そして心の状態を見せてくれます。 E notem também que Jesus ele usa a palavra muitos, tá? そしてイエス・キリストは多くの人と言っていま E, す。 na verdade, essa palavra é assustadora, tá? Mas o que significa? O que Jesus quer dizer? この多くの人っていう言葉はとても私たちをびっくりさせます。 O original grego significa literalmente grande número, uma multidão considerável. ではこの多くの人っていうのはどういう意味でしょう。ギリシャ語の意味では大きな数、大きな人数っていう意味があります。 Então, Jesus não está falando de poucos casos isolados, tá? Ele está dizendo que um número expressivo de pessoas religiosas estará enganado no dia do juízo. イエス・キリストはここでは本当にそのまま多くの人数の人たちが主の、知られることはないと言ってるんですね。 Muitos indicam que na igreja, no local religioso, indica que o auto-engano é muito comum. 教会で、そして霊的な、いわゆる御言葉が語られている場所で神の、本当に信じている人たちはもしかしたら少ないかもしれないと言ってるんですね。 O peso dessa palavra, ela destaca que não são apenas alguns que a igreja considera hipócritas, vamos dizer assim, mas são muitos que se achavam que estavam certos. ここではさまざまな人たちが、いろんな性格の人たちがこの多くに含まれてはいます。中には教会の中にいたり、あるいは信仰の言葉を語っていた人たちもいたかもしれません。 E isso derruba uma ideia perigosa que diz que a maioria das pessoas religiosas está bem com Deus. ここで今のクリスチャンの世界でとある嘘を打ち砕いてくれます。それは教会に来ているだけで救われている人たちのことです。 Jesus está dizendo exatamente o contrário. イエス・キリストはここで忠告をしているわけです。 E também esses muitos, tá, de que Jesus está falando, são os mesmos muitos que Jesus falou pouco antes no ensino anterior dos dois caminhos, onde ele disse que muitos entrarão pelo caminho largo. この多くの人たちは広い道を歩こうとしている人たちのことも指します。 Então essas pessoas são pessoas que estão no caminho errado, mas pensam que estão no certo. E o muitos aqui inclui gente profundamente religiosa. これらの人たちは自分は合っている、正しい道を歩いていると勘違いしています。 De pessoas que realmente acreditam sinceramente que estão salvas, mas a base da sua segurança é falsa. 彼らは自分は救われていると思っているんですけれども、土台となる神の御言葉は全くないわけです。 São pessoas que confiam em experiências, atividades religiosas, conhecimento bíblico, posição na igreja, mas não em uma transformação real do coração. これらの人たちはいわゆる地位や、そして神の御言葉、そしていろんな教会のイベントに行っているから大丈夫だと思っています。 E continuando, notem que na parte B do versículo 22 mostra quem são esses muitos, tá? Eles dizem: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome?
em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. さらにこういった人たちは22節で紹介すらされています。主よ主よ、私たちは熱心に伝道しました。あなたの名前を使って悪霊を追い出し、素晴らしい奇跡を何度も行ったではありませんか Então, と。 são pessoas que apresentam um currículo espiritual, profetizam, expulsam demônios e fazem milagres. これらの人たちは自分たちが経験した奇跡を語ります。私たちは悪霊を追い出し、そしてあなたの名前によってさまざまな伝道をしたじゃないか E と。 tudo em nome de Jesus. これらすべての物事を私たちはイエス・キリストの名によって行いましたと。 Ou seja, são pessoas ativas, envolvidas, pessoas impressionantes. この人たちはとてもアクティブな人たちで、そしてパッと見たら魅力的なんです。 Então vamos ver por parte esses três argumentos que essas pessoas apresentam. では、こういった人たちがどんな、内容を語っているのかを見ていきましょう。 Elas dizem: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. この人たちは、主よ主よ、私たちは熱心に伝道し、あなたの名前を使ってと言ってい Aqui ます。 fala de pessoas que ensinavam ou pregavam. ここではメッセージを届ける人たち、あるいは神の御言葉を教えている人たちを指します。 E a Bíblia mostra que é possível falar em nome de Deus sem realmente conhecê-lo. Tá? Temos um exemplo lá em Jeremias, no capítulo 23, onde Deus diz: Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo, não lhes falei, mas eles profetizaram. ここではっきりと主は神の御言葉を知っていながらも行動を起こしていながらも信じない人たちは存在すると言っています。エレミヤ書でもはっきりと私はこれらの預言者を全く知らないと私たちから離れていった人々のことを言っています。 Ou seja, nem todo pregador foi realmente enviado por Deus. 要するに神の御言葉を語る人たち全員が神によって送られた人たちではないということですね。 E essas pessoas, elas dizem também: Mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. この人たちはまたこう言います。主よ、あなたの名前によって悪霊を追い出しましたと。 E isso mostra a autoridade espiritual aparente. ここでは霊的な力が表に出ているかのように見えます。 E mostra que até pessoas próximas de Jesus podem não ser verdadeiros. Um exemplo é Judas, né? Ele caminhou com Jesus, participou do ministério e viu milagres. この人たちはイエス・キリストの近くにいながらも信じていない人たちです。例えば、ユダは神と共に歩き、そして奇跡をも行った人ですが、信じていなかったんです。 Mesmo assim, seu coração nunca foi transformado. 神と共に歩いたのに、心は全く変わろうとしなかった。 E a terceira coisa que eles dizem do currículo deles é que eles dizem: Senhor, fizemos muitos milagres. そしてこの人たちはさらに素晴らしい奇跡を何度も行ったと言っています。 Milagres impressionam as pessoas, né? 奇跡は人々をとても魅了します。 Mas milagres não são prova definitiva de salvação. しかし奇跡はその人が救われる証拠ではないんです。 Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, Paulo alerta que até o mal pode operar sinais e prodígios para enganar. テサロニケの手紙でははっきりとパウロはこう言っています。その人々が行う良いことですらももしかしたら偽りを行うために用いられているかもしれないと。 Portanto, dons espirituais, atividades religiosas, experiências sobrenaturais não são garantia de salvação. それゆえ神から与えられたタレントですね、霊的なタレントやそして教会の行事に参加することは救われた証拠ではないんで E す。 notem que aqui Jesus ele não está questionando as obras, ele está questionando o coração. ここでイエス・キリストは行動を批判しているのではなくて、その人の心を見ているわけです。 Então não é o que fazemos publicamente, né? É se vivemos submissos a Deus no secreto. それゆえ公の場でどれだけ頑張っているかではなく、誰も見ていないところでキリストと共に生きているかを問われています。 Como disse Sinclair Ferguson, tá? Outro grande teólogo, ele diz assim: isso revela algo assustador. É possível estar profundamente envolvido com coisas espirituais e ainda assim não conhecer a Cristo de verdade. クレソンさんっていう、神学者がこう言っています。とても驚くべき事実があると
人々は聖書を知っていながらも神と共に歩んでいない事実です。Por isso, só atividade espiritual não substitui relacionamento pessoal com Deus. それゆえ、私たちが行っている行いそのものは神との関係性につながりはないんです。Naquele dia, Cristo não vai examinar o currículo espiritual de cada um, ele vai examinar o coração, o relacionamento que nós tivemos com ele. その終わりの時が来たら、イエス・キリストは私たちがどれだけ御業を行ったかの履歴書は見ません。心がどう生きたかっていう履歴書を見ます。Então, Cristo ele não está pedindo desempenho, tá? Ele pede rendição, submissão. イエス・キリストはここではっきりと、さあ、神に近づいてへり下りなさいと招待しています。E a terceira verdade que esse texto nos ensina é a realidade do julgamento final, né? Onde ele vai dar a sentença mais assustadora. Está lá no versículo 23. そして23節でははっきりと最後の審判の内容が語られています。Onde Jesus diz, versículo 23: Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. イエス・キリストはこう言っています。あなた方のことは知らない。ここから出て行きなさい。あなた方がしたのは悪いことばかりではありませんかと。Então vamos analisar sentença por sentença. Tá? Jesus ele começa a dizer: Então lhes direi claramente. では少し文章を見ていきましょう。イエス・キリストは私はこう宣告しますと言っています。 Essa frase ela indica uma declaração pública, aberta, clara. この宣告っていうのは公の場で語られる言葉です。 Então aquilo que estava oculto no coração aparecerá. 私たちの心で秘密に守っていた物事がすべて公にさらされます。 Somente a verdade permanecerá. そして真実だけが残るんです。 Depois Jesus vai pronunciar uma das frases mais aterrorizantes de toda a Bíblia. Tá? Eu nunca vos conheci. そしてイエス・キリストはさらに強い言葉を残します。あなた方のことは知らないと。 Jesus ele não está dizendo, vocês me conheceram e se desviaram, ou eu conheci e depois rejeitei. Tá? Ele diz, eu nunca conheci vocês. イエス・キリストはあなた方は私のことを受け入れてそしてどっか行ってしまった。あるいは私があなたを見つけてあなた方はどっか行ってしまったとは言っていません。はっきりとイエス・キリストは私は初めからあなた方のことを全く知らないと言っているんです。 E na linguagem bíblica, tá? Conhecer não significa apenas saber quem alguém é. Tá? Significa relacionamento pessoal profundo, íntimo, significa comunhão verdadeira. この知るっていう言葉は聖書的な意味合いではただ単に名前を知るっていう感覚ではなく神ととても親密な関係性を築いていくっていう意味合いがあります。 E essas pessoas que Jesus está falando, elas tinham religião, obras e aparência espiritual, mas nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. イエス・キリストがここで紹介している人々は神と霊的な関係もあり、そしていろんな奇跡や神の技を行ってきたんだけれども、神の関係性をとても横にしていた人たちのことですね。 Nunca vos conheci mostra que nunca houve união com Cristo, nunca houve novo nascimento, é a ausência total de vínculo. この全く知られなかった人々っていうのは新しく生まれ変わらなかった人たちのことを言います。 E essa é a diferença entre conhecer sobre Cristo e conhecer Cristo. Uma pessoa pode conhecer doutrina, mas nunca ter entregue o coração sinceramente ao Senhor. これがキリストを知っている人、そして知っていない人たちです。神の御言葉をすべて知っている人は必ずしも神といい関係にあるとは限りません。 Lá em João, o apóstolo João diz, no capítulo 10, versículo 14, onde Jesus diz que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. ヨハネの福音書では羊飼いであるキリストについて語っています。私は良い羊飼いであると。私はその羊を知っているし、私が名前を呼ぶとその羊は帰ってくると言っています。 Então Jesus quer demonstrar que relacionamento é o principal, tá? Que cristianismo é relacionamento com Cristo. Não é atividade, não é dom, não é ministério, nem experiências. それゆえキリストを信じるっていうことはまず第一に神との関係性が一番重要になっていきます。そして
行いやそしてさまざまな奇跡っていうのは私たちとの神との関係性には関係がありません。Então, é ser conhecido por Cristo. まず第一にキリストにしっかり知ってもらうことが大事です。 Continuando, lá em seguida, Jesus declara: Afastem-se de mim, ou em outras versões, apartai-vos de mim. そして続きですね。キリストはここから出て行きなさいと言います。 E essa frase também aponta para o julgamento final, descrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 13. このフレーズは黙示録の20章で実は解説されています。 12 e 13, tá? E na parte B diz assim: Todos foram julgados de acordo com os seus atos. 人々は自分たちの行いによって裁判にかけられたと。 Como já foi dito ali, não haverá aparência, tá? Reputações podem enganar, experiências podem confundir, mas naquele dia tudo será revelado. 先ほど語った通り、経験やそしてその人のスキル、地位っていうのは騙せるんです、人々を。しかしながら、その日が来たら何もかもが明るみに出ます。 Porém, enquanto estamos vivos, tá? Deus chama, Deus convida, Deus oferece graça, Deus oferece perdão. しかし、私たちが生きている間、主は私たちに許しと恵みと憐れみを与えてくれます。 Mas naquele dia vai ser inevitável, vai haver uma separação. しかし、その日が来たら、もう必ず分かれるんです。信じた人と信じていない人。 Aqueles que realmente pertencem a Cristo estarão com Ele. E aqueles que apenas tiverem religião externa serão separados. 本当にキリストを信じた人々は主のもとに行きます。そして宗教を生きた人々は永遠に神から切り離されます。 E Jesus ele termina dizendo: Vocês que praticam o mal, essa expressão, em algumas outras versões, que praticam a iniquidade. そしてさらにキリストはこう言います。あなた方は悪いことばかりをしたではありませんかと。 No grego, essa palavra indica uma ação contínua, tá? É como um estilo de vida. ここであなた方はこうしましたっていうフレーズっていうのはギリシャ語では継続的に行うその行いであると。 Não é somente um pecado ocasional, refere-se a uma prática habitual. これはただ単に偶然起きた罪を指しているだけではなく、継続的に習慣化されている罪のことを言い Uma ます。 coisa muito importante para nós sabermos que Jesus aqui não está condenando pessoas que lutam contra o pecado. Tá? Ele está descrevendo pessoas cuja vida permanece dominada pelo pecado. ここでイエス・キリストは罪に戦っている人たちのことを批判はしていません。ただ、罪の中にいながら悔い改めていない人たちのことを言っています。 Que apesar de toda a aparência religiosa, essas pessoas viviam na prática do pecado. このように外から見たらとても宗教を生きている人に見えるんですけれども、隠れたところでとても罪を犯してるんです。 Para que Jesus chama as obras dessas pessoas de iniquidade. イエス・キリストはこの人たちが行ったことを悪いことと言っています。 E a palavra iniquidade, no original, significa literalmente sem lei. そしてこの悪いことっていうのはオリジナルの言語を見ていくと全く統制の取れていない立法のない行いと意味がありま A す。 ideia é viver sem submissão real à vontade de Deus, sem reverência pela autoridade de Deus. これは神の御心を全く気にしない生き方をする人々のことを意味します。 Viver centrado em si mesmo, na própria vontade, mesmo usando o nome de Deus. 自分のやりたいことに目を向けて、そして神の皆を使っているんだけれども全く神を信じていない。 Então, obras religiosas sem submissão à vontade de Deus continua sendo desobediência, mesmo que pareçam espirituais. それゆえ行い、そして神の御業をやっている人たちがもしも神に従っていないのであれば、それは悪いことに含まれます。 O apóstolo João explica tudo isso um pouco lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 3, onde ele diz: E nisto sabemos que o temos conhecido, a Jesus, se guardamos os seus mandamentos. 第一ヨハネの2章でこう書いてあります。私たちがイエス・キリストを知っているならば、私たちは彼の御心、そして御言葉を心に留めているはずであると。 Ou seja, guardar os mandamentos, obedecer, somente não salva, mas evidencia a fé verdadeira.
それゆえ私たちが心の中に御言葉を守っているのか入れているのかが肝となってきます。 E isso não significa perfeição, tá? Mas significa que a fé verdadeira, ela muda a direção da nossa vida. これは完璧になれっていう意味合いは全くございません。ただ本当の信仰っていうのはその人を自動的に変えてくれるっていうことを意味します。 Então, o verdadeiro discípulo, ele não é perfeito, mas tem um coração transformado que deseja obedecer a Deus. それゆえ本当の弟子っていうのは完璧ではないんですけれども、神に従いたいという心は必ずあります。 Isso é importante saber e é isso que Deus quer no nosso relacionamento com Ele. Não é perfeição, mas um coração rendido que deseja obedecer. 神は私たちに完璧は求めていません。むしろ毎日従おうとするその心を見ています。 Resumindo, tá? Tudo que foi dito, tá? Mateus 7, 21 a 23, ele ensina que a evidência da verdadeira fé é uma vida de obediência à vontade de Deus, fruto de um relacionamento real com Cristo e não apenas palavras ou obras religiosas. このマタイの7章21節から23節のまとめをするならば、私たちの信仰っていうのは神の真実の言葉を受け入れたかどうか、そして行いではなくて神との関係性を重視しているかどうかが大事だっていうまとめができます。 Meus irmãos, esse texto não foi dado para destruir ou abalar a segurança do verdadeiro crente. 皆さん、この聖書箇所っていうのはクリスチャンたちのその生き方をとても批判するために書かれたわけではありません。 Mas para derrubar a falsa segurança. ここでなぜこの聖書箇所があるのか、それは偽りの偽信仰を暴くためです。 Esse texto ele nos chama para examinar a nós mesmos, o nosso coração. それゆえこの聖書箇所は自分の心をしっかりと見てくださいねと警告します。 É aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. パウロは第2コリントでこう言っています。あなた方が本当に信仰の中にいるかどうかは自分の心を見て判断しなさいと。 Nessa altura do ensino de Jesus, Jesus não disse essas palavras para assustar os seus discípulos, para assustar as pessoas sem motivo. イエス・キリストは自分の弟子たちやそして人々を恐怖に陥れるためにこの言葉を綴ってはいません。 É por graça, ele disse por amor, tá? Amor preventivo. 愛、そして恵みによってこれらの内容を語りました。 E se o Espírito Santo usa esse texto para nos examinar, tá? Veja isso como graça. 聖霊様がさあ心をちゃんと見てねと言ったとき、それは恵みなんです。 Pior seria a indiferença, né? 最悪な状況っていうのはそれを聞いて変わろうとしないことです。 Então é melhor ajustar o coração agora do que descobrir tarde demais. それゆえまだ間に合ううちに心をぜひ神につなげてください。最後に来たらもう時間がないんです。 Porque naquele dia haverá apenas duas respostas possíveis. なぜならばその日が来たら答える内容は2択になるからです。 Naquele dia é o dia do grande juízo, né? 大きな最後の裁 Onde 判で Deus す。 vai dizer para alguns: entrai no reino ou apartai-vos de mim. 最後の審判が来たとき、神はこう言います。さあ、天国に入りなさい。そしてもう一つのフレーズは、さあ、私から離れなさいっていう2択です。 E a diferença entre essas duas palavras está em uma pergunta simples aqui: Cristo realmente nos conhece? この2つのフレーズを聞くとき、とある質問が浮かび上がります。キリストは私たちのことを本当に知っているのだろうかと。 Relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. É isso que Ele quer. 個人的な、そしてより深い関係性を主は望んでいます。 Porque o verdadeiro cristianismo não é apenas falar sobre Jesus, é pertencer a Jesus. 本当の信仰っていうのはキリストのことだけを語るのではなく、キリストのものになることです。 Eu queria terminar lendo uma passagem lá em 1 João, no capítulo 2, では最後に、第一ヨハネの2章を読んでメッセージを終わりま os す。 versículos 3 a 6. そして3節から6節です。 Onde diz: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso
e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 3節から6節を読みました。 Amém, irmãos? Eu termino a exposição aqui, só que eu gostaria de deixar algumas aplicações. ではメッセージの方は終わりですが、いくつか、まとめの文章を残しておきたいと思います。 Primeira coisa, examine sua fé além das palavras. まず、御言葉を語る前に自分の信仰を吟味しなさいです。 Tá, no ambiente religioso cristão, é normal falarmos a linguagem cristã. クリスチャンがたくさんいる環境の中で神の御言葉を語ることはとても簡単です。 Aleluia, glória a Deus, amém, paz do Senhor, isso é bom. O crente verdadeiro fala essa linguagem. ハレルヤ、神に栄光あれ、アーメンっていう言葉は簡単に言えます。 Mas a pergunta é, sua vida durante a semana confirma o que a sua boca declara no domingo? しかし、私たちがもっと重視すべきことは、日曜日に私たちが語る言葉一つは、月曜日から金曜日の間に生きているかどうかです。 Então não é sobre perfeição, tá? É sobre direção. それは完璧になるっていう意味合いはありません。 Tá? A pergunta é, quando você erra, há arrependimento real? Há luta contra o pecado? Há desejo de agradar a Deus? Se existe essa luta sincera, isso é sinal de vida espiritual. むしろ私たちが気にするべき質問は、私たちは罪と戦っているのか、あるいは悔い改めようとしているのか、神と関係性を築いているかどうかです。それがあるならば、あなた方はしっかりクリスチャンです。 Novamente, não é sobre perfeição, tá? É sobre direção. もう一度言います。完璧になることじゃないんです。方向性がどこに向いているかです。 A segunda aplicação é cuidado com a confiança nas atividades. そして2つ目のまとめは、行いに、神の御業に気をつけなさいです。 Nós podemos servir, pregar, cantar, liderar, trabalhar na igreja e ainda assim nunca ter se rendido completamente ao Senhor. 私たちは教会の中で賛美し、そしてメッセージを語り、そしてリーダーになり、さまざまなことができるかもしれませんが、信じていなければ無意味で O す。 perigo não está em fazer, não está na obra, mas em confiar somente nisso, nessa obra. 一番大きな危険っていうのは、その御業そのものにはないんですが、その御業を第一に置くことが危険なことです。 A pergunta não é o que eu faço para Deus, mas eu me submeto à vontade de Deus. 質問はさらに続きます。私が神に対して何をしているのかではなく、私は神に従っているのかが肝になってくる Meus と思いま irmãos, す。 Deus não quer somente o que você faz, Ele quer você. 神はあなたが行う御業だけを欲しがってはいません。あなたそのものを欲しがっています。 Uma outra coisa incluída aqui também é que a atividade espiritual ela pode esconder um vazio espiritual. そしてこの霊的な行いっていうのは、心の中の霊的な空欄を隠す可能性があります。 Tá? A pessoa ela pode se ocupar com tantas coisas, servindo, produzindo, fazendo, que nunca ela para lidar com o pecado escondido, orgulho, frieza espiritual, falta de arrependimento. 人々はとても行いをして、そしてさまざまな教会に行ってっていうことをしますが、霊的な意味合いで全く信じずに空っぽに生きることは可能なんです。 Relacionamento é muito importante. この神との関係性がとっても大事で E す a。grande questão é, se Deus tirasse todas as nossas atividades hoje, o que sobraria da nossa vida com Deus? そして私たちに残る質問はこうです。もしも神が私たちが行う御業や行いを全部取ったのであれば、心に何が残るかです。 Existe vida interior ou só movimento exterior? その心に命は宿っているのだろうか、それともその行動の思い出しか残らないのだろうか。 A terceira aplicação, né, que obediência é o teste invisível de Deus. Ele revela onde está o seu coração. そしてさらにまとめをしますと、従うっていうことは私たちの心がどこにあるかです。 Jesus não disse, né, quem sente coisas espirituais, né? Ele disse quem faz a vontade do Pai é que entra no reino dos céus. イエス・キリストははっきりと霊的な感情を感じるならばとは言っていません。神の御心を行う人は天に入ると言っています。 E obediência não é algo que só tem que aparecer na igreja, ela
deve aparecer nos detalhes da vida. この従うっていうことは教会のみで、表されるものではなくて毎日表されるものです。 Ela tem que aparecer naquele perdão difícil, né? Na pureza quando ninguém está vendo. Ela tem que aparecer quando dói. この本当の信仰っていうのは誰かを許すときあるいは苦難の時にしっかりと効果があるかどうかで見分けることができます。 Aparece na sua integridade, quando você poderia mentir, né? Na sua humildade, quando você poderia se exaltar. Ela aparece quando exige renúncia. 私たちが高ぶりそうな状況にいるときどれだけ謙虚になれるのか、あるいは罪を犯しそうなときにどれだけ罪を犯さないか、そういった場面で信仰が試されます。 Então, o cristianismo verdadeiro, ele acontece longe dos holofotes. それゆえ本当のクリスチャン生活はスポットライトが照らされていないところで見ることができます。 O grande consolo é que, se você sente fraqueza, mas deseja obedecer, isso é diferente de viver confortável na desobediência. ここではっきりと言えることは、あなたは苦労しながらも従おうとしているならば、苦労せずに従おうとしていない人々よりもはるかにいいところにいます。 Se você sente desconforto ao ouvir esse ensino, isso, não fuja. もしもあなたがこの神の御言葉をなかなか受け入れれないのであれば逃げないでください。 É graça, tá? Esse incômodo pode ser Deus chamando você para algo mais verdadeiro. あなたが今感じているその感情っていうのはもしかしたら神があなたを悔い改めに導いているのかもしれません。 Mas, irmão, o texto ele está confrontando o auto-engano, não o coração quebrantado. この聖書箇所ではっきりと、天秤にかけられているのは信じているかどうかではなく悔い改めた心があるかどうかで E す。 um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. この砕かれた心、魂は神は絶対に拒否しません。 Em João 6, no versículo 37, na parte B, Jesus diz: O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. イエス・キリストはこう言いました。私に来る人たちは私は決して離さないと。 E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: e se eu for uma dessas pessoas? この聖書箇所を読んでもしかしたらこう思ったかもしれない。もしも私がこれらの人々だったら。 Se essa pergunta te preocupa de verdade, isso já é um bom sinal. もしもあなたがそれを心配しているのであればそれはいいことです。 Porque corações duros, corações endurecidos, elas não se examinam. なぜならばとても硬い心っていうのは自分自身を全く見ようとはしないからです。 Mas corações ainda vivos, eles se inquietam. しかし生きている心はそれをしっかりと気にします。 Então não se afaste. それゆえ離れないでください。 Aproxime-se de Cristo com sinceridade, sem máscaras, sem performance. キリストに対してしっかりとマスクなしで近寄ってください。 Porque no fim, porque naquele dia, o que importa não é o que você mostrou para as pessoas, mas se você pertence de fato a Jesus. なぜならば最後の日が来た時、あなたが人々に見せたものが賭けになるのではなくて、本当に信じたかどうかが賭けになるからです。 E a boa notícia é, meus irmãos, a porta ainda está aberta, a graça ainda está disponível e Cristo ainda recebe quem vem a Ele de verdade. 良いニュースももちろんあります。扉はまだ開いています。そしてキリストに来る人たちを神は拒もうとしません。まだ時間はあります。 Amém, irmãos? Eu termino por aqui. Tá? では皆さんメッセージの方を終わっていきたいと思います。 Eu sei que não é um texto, a gente pode dizer, pesado, mas é necessário. É Deus, Jesus demonstrando a sua graça, né, que Ele se importa com os seus. Amém? 私たち人間はこの聖書箇所がとても重いなって思うかもしれませんが、これは恵みです。神はあなたのことを気にしています。 Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. では祈っていきましょう。 Pai amado, obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. 愛する天のお父様、あなたの愛、そしてあなたの憐れみ、恵みに感謝します。 Porque a Tua palavra, ela confronta os nossos corações, ela vem para corrigir os nossos erros, Senhor, para nos demonstrar aquilo que devemos mudar, melhorar, Senhor. 感謝しますよ。なぜならば、あなたの御言葉は私たちにしっかりと直すべきところを指摘してくれるからです。
Então, dá-nos o entendimento necessário, Senhor, para possamos guardar essa palavra no coração e não somente guardar, Senhor, mas praticá-la, Pai. それゆえ主よ、私たちがこの御言葉に心を開くことができますように、そしてそれを行うことができますように。 Capacita-nos para viver a Tua palavra, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. 主よ、あなたの御言葉、あなたの御心を行えるよう私たちを助けてください。 Quebranta, Pai, os nossos corações, Senhor, traz dependência Tua em nossas vidas, Senhor. 主よ、私たちの心をどうぞ砕いてください。あなたに頼ることを教えてください。 O Senhor sabe o quanto nós somos falhos e o quanto precisamos de Ti, Pai. 主よ、私たちがどれだけ不完全であなたを必要としているかをあなたは知っています。 Nos guia, Senhor, nos ajude, Pai. 主よ、どうぞ私たちを導いてください。 E a Ti, Pai, seja toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. そして主よ、あなたにすべての賛美、栄光、誉れを返します。 Que essa igreja possa ter pessoas transformadas, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. どうかこの教会があなたの福音、そして聖霊の力によって生まれ変わることができますように。 Pessoas com um relacionamento sincero, íntimo, Pai, contigo. Começa por mim, Pai. 人々がどうかみんながあなたとより深い関係を持つことができますように。 Com humildade, com coração, Pai, claro, aberto para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. 謙虚な、そしてあなたに心を開いている状態で申し上げます。どうぞ私たちをお助けください。 Obrigado, Senhor, por nos confrontar, Senhor, através da Tua palavra. Em 主よ tudo isso, reconhecemos a Tua graça e o Teu amor pelas nossas vidas, Senhor. 主よ、あなたがご自身の御言葉によって私たちに注意してくださることに感謝します。私たちはそこからあなたの愛を見ることができます。 Obrigado, Pai. Graças te damos, em nome de Jesus. 感謝します。天のお父さん、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。